E aí, estão alegres, né? Olhe. Então, vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Bacana! Agora, nossa aula de hoje será de matemática. Será vários assuntinhos, como se fosse dando uma recapitulando tudo que nós já vimos. Assim, coisas que vimos recentemente. Então vamos aqui comigo, peguem aí o livro de matemática, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Abram aí na página 146. Abriram? Então vamos lá. Aqui em cima vocês têm assim: a matemática me ajuda a ser reticências. Ajuda a ser o quê? Uma pessoa que dorme bem. Vamos aqui comigo para que vocês possam entender. Vamos lá. O sono é um processo muito importante para os seres vivos. Ele é responsável pela recuperação e manutenção do equilíbrio geral do nosso organismo, pela fixação da memória, pela regulação da temperatura corporal, entre outros benefícios. Cada pessoa é única, assim como as necessidades de sono. Pesquisas relatam que crianças e adolescentes precisam de mais horas de sono que os adultos. O quadro abaixo apresenta o número de horas diárias de sono recomendadas de acordo com a idade. Então, meus amores, o que é que vocês podem entender? Professora, você leu, o que é que isso tem a ver? Isso daqui está dizendo que nós temos que analisar textos para poder responder algumas questões relacionadas, sim, à matemática. Então, vamos aqui. Ele me pergunta na primeira questão: por que o sono é importante para os seres vivos? Por que vocês acham que o sono é importante para a gente? Ele falou aí no texto. Então, eu tenho que analisar para poder responder. E qual seria a minha resposta? Isso! Quem já encontrou? Olha lá! Por quê? Porque ele é responsável pela recuperação e manutenção do equilíbrio geral do nosso organismo. Olhe, pela fixação de quê? Da memória, pela regulação da temperatura corporal, entre outros benefícios. Então, essa seria a minha primeira resposta. Por que é importante para os seres humanos, seres vivos, o sono? Quem é que não gosta de dormir aí, hein? Eu amo, certo? Então, essa é a minha primeira resposta da minha primeira questão, que vai começar de ele é e vai até benefícios, certo? Aí na segunda tem assim: João tem 4 anos. Quantas horas de sono por dia são recomendáveis para ele? Como é que eu irei descobrir? Analisando o quê? A minha tabela. Na minha primeira aqui tem o nome idade e aqui tem números de horas de sono recomendadas. De 0 a 2 meses é de 10 a 18 horas. De 2 anos a 12 meses, de 2 meses a 12 meses, o recomendado é de 14 a 15 horas. De 18 meses, 12 meses a 18 meses, é de 13 a 15 horas. De 18 meses a 3 anos, de 12 a 14 horas. De 3 anos a 5 anos, de 11 a 13 horas. De 5 anos a 12 anos, de 9 a 11 horas. Adolescentes, no caso de vocês, de 8 e 9 horas. Será o correto vocês dormirem entre 8 horas até 9 horas de sono. Já os adultos, de 7 a 9, certo? Mas essa não é a pergunta. Ele está querendo saber que João tem 4 anos. Quantas horas de sono ele tem que dormir, que são recomendadas? Eu vou olhar aqui na tabela aonde se encaixa, certo? E aqui, onde é que se encaixa? Olha, vai se encaixar aqui. De 3 a 5 anos, tem que dormir de quanto? Isso, de 11 a 13 horas. Então, João está dentro dessa? Está, porque ele me disse 4.
né? 4 anos. E eu disse que de 3 a 5 anos tem que dormir de 11 a 13 horas. E aí, estão vendo que tudo nós temos que ter percepção, ter que analisar as perguntas, analisar o enunciado, se tiver uma tabela, analisar a tabela, se tiver um gráfico, analisar o gráfico, para só assim a gente poder responder, certo? Vamos agora aqui passar para a página 148. Na página 148, tem aqui o quê? Compreender informações. Se é para mim compreender as informações, eu tenho que analisá-las com bastante calma, todas as informações que o enunciado vai me dar, para só assim eu poder responder corretamente. Vamos aqui comigo. Construir e interpretar gráficos pictóricos, né? Pictóricos. Na primeira questão tem assim: no clube de esportes unidos há 56 crianças que praticam natação. Então, eu já sei aqui que tem 56 crianças, não é isso? 56 crianças que fazem o quê? Natação. Então, já sei. Olha que eu estou prestando bastante atenção às informações. Depois ele me diz que tem 36 que treinam futebol. Então, 36 treinam, né? Futebol. Depois ele me disse que tem 24 que fazem judô. Então, 24 fazem judô. Olhei todas as informações que ele mandou. Aí embaixo ele diz: cada criança pratica apenas um esporte. Sabendo que cada rostinho, olha, cada rostinho desse aqui equivale, né? A boquinha tinha botão aqui. Equivalem a 4 crianças. Então, 4 carinhas dessas equivale a 4 crianças. Aí ele me pergunta para me preencher esse gráfico aqui, o gráfico pictóricos. Como é que eu vou saber se na natação quantas crianças praticam? Se cada carinha dessa equivale a 4 crianças, como é que eu vou fazer, meus amores? Fácil, eu vou dividir, não é isso? 56 por 4. Vamos aqui. Vou pegar e vou botar 56 dividido por 4. Vamos lá? Eu posso dividir 5 para 4? Posso. 4 vezes quem na tabuada de multiplicar? Vocês já viram? Isso. 4 vezes 1 vai me dar 4. Coloco aqui e vou fazer a minha subtração. 5 que eu tiro 4, 1. Vou baixar o 6, formei 16. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil, certo? 16. 16 que eu divido para 4, Isso, 4 vezes 4, 16. 6 que tira 6, nada. 1 que tira 1, nada. Então, eu já sei que no meu gráfico pictóricos, eu irei colocar quantas carinhas? Isso mesmo. Vou fazer aonde tiver o nome natação. Eu irei fazer 14 carinhas. Não é isso? Por quê, professora? Porque será o meu resultado. Agora que vocês já encontraram como solucionar as respostas, que é pelo método do quê? Isso, da divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. É assim que vocês vão botar no coisas de vocês, aonde está a pergunta da natação. Agora que eu já sei da natação, ele me pergunta quem? O futebol. Vocês estão lembrados quanto era do futebol? Isso, 36. Se é 36, vocês já sabem que é dividido por 4.
Vamos lá, rapidão. Na tabuada de 4, quem é que vezes 4 me dá 36? Isso, 4 vezes 9, que vai me dar 36. Professora, por que eu não dividi 3 por 4? Lembram que eu disse a vocês que o número 3 é menor do que o 4, então eu tenho que pedir ajuda do meu vizinho. Quem é o meu vizinho? O 6. Por isso que eu fiquei com 36. E aí eu fui na casa de multiplicar do 4, encontrei que 4 vezes 9 me dá 36. 6 que tira 6, nada. 3 que tira 3, nada. Então, eu já sei que no meu gráfico lá de futebol, não é isso que tem aqui, eu irei colocar quantas carinhas? 9. Não foi esse o meu resultado? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, vou colocar lá, olha, 9 carinhas bem bonitinhas, porque foi o resultado que eu encontrei analisando todas as informações que ele me deu. Não é isso? Aí, ele ainda diz que o judô, né, ele já respondeu. Só que eu tô na dúvida, será que ele respondeu correto? Como é que eu faço para saber? O judô, ele me disse que eram quantos, meus amores? 24. Não foi isso? Tá lá. Então, 24 que eu divido para 4. Eu posso dividir 2 para 4? Não. Então, vou pedir a ajuda do meu vizinho, que é 4. Fiquei com 24. Na tabuada de 4, 4 vezes quem que irá me dar 24? Isso, 4 vezes 6 me deu 24. Então, 4 que eu tiro 4, nada. 2 que eu tiro 2, nada. No judô aí, ele respondeu quantos, hein? Será que está correto? Quantas carinhas ele colocou? Isso mesmo, ele já colocou 6 carinhas. Então, está correto. Eu não preciso nem responder, porque ele já respondeu. Eu só fui corrigir se estava correto. Aí, na letra B, ele me pergunta: quantas carinhas você utilizou para indicar a quantidade de crianças que praticam futebol? Quantas? Isso, 9. E como você pensou para determinar essa quantidade? Nós pensamos o quê? Fazendo o quê? Isso, a conta de divisão. Nós dividimos o 36 por 4 e encontramos 9. Estão vendo como é fácil? Vamos lá. Na letra C, identifique as afirmações corretas sobre os dados representados nesse gráfico. Vamos lá, prestar bastante atenção. Aí diz: mais de uma centena de crianças praticam um dos 3 esportes. Mais de uma centena de crianças. Vocês lembram quanto é uma centena? Isso mesmo, uma centena é 100. Aí ele me pergunta se mais de uma centena, quer dizer, se mais de 100 crianças praticam esses 3 esportes. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou somar, não é isso? A quantidade de crianças. Então, eu sei que da natação é 56, eu sei que do futebol é 36 e eu sei que do judô é 24. Como é que nós sabemos? Olhando o enunciado, compreendendo todas as informações que tem lá no enunciado. Vou somar tudo. 6 e 6, 12, com 4, 16. Sobe 1 na casa das dezenas. Vamos lá. 5 mais 1. Isso, 6. 6 mais 3? 9. 9 mais 2? Quanto? Isso, 11. Então, eu obtive, né, 116. É mais do que uma centena ou não? Isso mesmo, é mais do que uma centena. Então, eu irei marcar o X.
porque a informação está correta. Depois ele me pergunta, o número de crianças que praticam natação é menor que o dobro de crianças que praticam o judô? Preste atenção. Quem pratica natação são 56 crianças. O dobro, quando eu falo dobro, eu estou falando duas vezes. Não é isso? Quantas crianças praticam o judô? Que ele me pergunta aqui. 24. Então, se é o dobro, né, da turma de natação, eu sei que é 56. Ele quer saber se o dobro do judô é maior do que a da natação. Como é que eu vou descobrir? 24 vezes 2. 2 vezes 4? Isso, 8. 2 vezes 2? 4. Me deu 48. E aí? O dobro do judô é maior do que as crianças que praticam a natação? Não. Então, eu irei marcar o X? Não, porque a informação está incorreta. Não está correta. Então, eu não marco o X. Na letra C, ele pergunta, pode ser formados 6 times de futebol de 6 crianças? Professora, e aí? Eu tenho quantas crianças no futebol? Vou lá, eu tenho 36. Aí ele pergunta se eu posso formar 6 times com 6 crianças. Como é que eu tenho que saber? Se eu tenho 36 crianças jogando futebol e eu quero formar 6 times, eu irei dividir 36 por 6. Eu posso dividir 3 para 6? Não. Vou pedir a ajuda de quem? Do meu vizinho. Fiquei com 36 dividido por 6. E aí, galera, na tabuada de 6, quem é que vezes 6 vai me dar 36? Vamos rapidinho. Isso, 6. 6 vezes 6, 36. Vou aqui. 6 que tira 6, nada. 3 que tira 3, nada. Então, eu vou obter 6 crianças, como ele me falou aqui, olha. Podem ser formados 6 times de 6 crianças, correto? Então, se o meu enunciado está correto, eu vou marcar o quê? O X. Entenderam como é fácil? Mas, para conseguir responder tudo isso, nós tivemos que fazer o quê? Compreender as informações, prestar atenção em todas as informações que foi dada no enunciado, certo? E aí na letra D será uma resposta sua, pessoal, certo? Agora vamos aqui para a página 150 e 151. Na página 150 tem assim, para terminar. Esse para terminar eu irei explicar e vocês irão responder sozinhos aí na casa de vocês e depois tirar aquela foto e enviar para a professora. Mas eu irei explicar. Então, a 150 e 151 será a nossa atividade de casa. E aí, professora, na primeira questão, eu já falei na primeira questão sobre temperaturas, não é isso? Então, na primeira questão, vocês irão lidar com temperaturas usando a turma da multiplicação e da minha subtração. Muito fácil. Na segunda questão, ele fala sobre metros. Olhe, lembra que foi da aula antepassada? Metros, quilômetros, centímetros. Então, se eu somar 600 com 400, eu vou obter quanto? Vezes 3 voltas. Olhe, então vocês vão fazer esse cálculo e vão me dar a minha resposta. Já no terceiro, é falando sobre perímetro, que eu também já expliquei para vocês. Como é que eu calculo o perímetro, professora? Somando todas as medidas que ele me dá, certo? E aí eu vou encontrando os resultados, olhando as perguntas que ele está fazendo pausadamente no meu enunciado para poder responder. Já na quarta questão, eu tenho aqui, olhe,
triângulo, vermelho, relembrando as formas geométricas, que também já foram dadas para vocês. Tanto a quarta como a quinta questão é sobre formas geométricas. A quinta questão é sobre o centímetro quadrado. Lembra que eu falei que não é centímetro ao 2 e sim ao quadrado? Eu também já dei esse assunto, certo? Vamos lá. Na sexta questão, vocês também irão falar sobre centímetros de novo ao quadrado. Vocês irão analisar a pergunta, compreender todas as informações do enunciado e responder. Então, todas essas questões aqui foram de assuntos que eu dei recentemente. Certo assim, meus amores? Então, vocês vão pedir a ajuda do papai, da mamãe, e irão responder com todo o capricho, tirar aquela foto e enviar para a professora de vocês. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula!